O Brasil voltou à cena na área de linguagem de programação. Depois do sucesso que foi Lua, que o Primeagen e o pessoal do Nilvin tanto amam, a gente teve um anúncio dessa semana do Bend, uma linguagem focada em paralelismo e desenvolvida por brasileiros. Sinceramente, é uma linguagem com um paradigma que eu nunca tinha visto semelhante. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre ela, mas também falar sobre como que é esse ecossistema de computação paralela, as ferramentas que a gente tem, porque vocês vão ver que é uma confusão e vamos ver se bem a gente consegue se colocar como uma alternativa viável para substituir outras bibliotecas. Eu sou o Wayne, o Dev Desempenho, e eu trabalho com desenvolvimento em GPU, utilizando o CUDA, né? Um desenvolvimento mais tradicional. E eu trabalho com um método que se chama LBM, que ele é muito rápido em GPU, então desde 2018 estamos nessa. E já aproveito para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir no Instagram e colar lá na comunidade do Discord. Bem, para dar um contexto, o Farship fez esse vídeo sobre Bend, esse vídeo bombou. Acho que foi um dos motivos também para a linguagem ter tomado tantas redes nos últimos dias. E aqui eu quero trazer um pouco, ver um pouco mais o conteúdo do repositório e passar com vocês. Aqui eu estou com o repositório do Bend aberto. Quando a gente pega aqui os contributors, vocês vão ver que são todos brasileiros aqui em sua grande maioria. Já tem aumentado, eu lembro que da primeira vez que eu entrei, acho que tinha 12 aqui contribuidores, já aumentou para 25. Então o pessoal da comunidade está engajando, né? Eles se colocam como uma linguagem massivamente paralela e de alto nível, né? Quando você pensa em paralelismo, CUDA você geralmente associa a baixo nível, mas eles tentam abstrair isso por uma sintaxe parecida com Python. Mas antes de continuar aqui no Bench, eu quero voltar com vocês e dar um contexto sobre paralelismo e todas as dores de cabeça que a gente enfrenta, todas as alternativas que a gente tem. Vamos voltar um pouco atrás antes de avançar aqui no Bench. Tá, então para começar, vamos conceituar paralelismo, uma definição pelo menos por cima. São basicamente duas coisas que rodam ao mesmo tempo. Duas ou mais coisas, mais programas rodando ao mesmo tempo, são programas rodando em paralelo. Existem inúmeras maneiras de eu fazer isso. Tem muito jeito. Tem como, por exemplo, eu usar dois cores da minha CPU. Tem como eu rodar em dois computadores diferentes, dois servidores. Tem como eu rodar numa arquitetura paralela, como uma GPU. Então, as maneiras de eu conseguir paralelismo são diversas. E quando a gente está falando de paralelismo, a gente precisa de comunicação, a gente precisa de integração. E como você faz isso, dependendo da ferramenta que você usa, se é paralelismo de CPU, se é paralelismo de computadores, se é uma arquitetura diferente, isso vai mudar. E isso é de extrema importância, porque é muito diferente você rodar um programa paralelo em dois computadores e rodar em GPU. Muito diferente. E qual que é a consequência, né? Uma das consequências que isso traz para a gente. A gente tem muitas alternativas para soluções em paralelo. Muitas, 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 muitas. Pensa no número de linguagem de programação e o número de biblioteca paralela que você tem. É um negócio assim que é bizarro quando você entra. Aí você começa a entrar na área e fala, você tem que aprender tal coisa para multiprocesso, mas você tem outra alternativa. Para GPU você vai usar tal negócio. Então, é uma área que você vai ter muita biblioteca. Parece até front-end do tanto de biblioteca que tem. E para mostrar para vocês aqui algumas bibliotecas e o que elas fazem. Um padrão muito famoso é esse MPI, Message Passing Interface, que é um protocolo para você trocar mensagens entre processos, entre computadores. Então, você usa esse processo para troca de informações entre dois atores de um sistema paralelo. O OpenMPI é uma implementação disso. Esse MPI-CH é outra implementação do MPI. Então, por exemplo, você tem padrões e você tem implementações de padrões. E as implementações são inúmeras. OpenMP também, que é uma API, você vai ter também as suas implementações, mas o OpenMP é melhor definido. Geralmente o OpenMP é usado para comunicação entre processos.
ou paralelismo de processo, né? Ou de threads. Então você vai fazer o paralelismo na CPU. Outra alternativa é o OpenACC, que é uma série de diretivas para você paralelizar o seu programa. Então, é como se você fizesse um template programming. Você define essas diretivas aqui, daí você fala assim, isso daqui eu quero rodar em GPU, isso daqui eu quero rodar multicore, isso daqui eu quero rodar na rede usando tal implementação de MPI. E tudo também vai se comunicando, porque, por exemplo, o OpenACC, ele pode usar uma interface do MPI para fazer a comunicação. Aí, agora já indo para a GPU, né? Tem o CUDA, que provavelmente já ouviram falar, que é a solução da NVIDIA, o SDK da NVIDIA, né? E, assim, eu uso, não tenho o que reclamar, o ecossistema é muito rico. Uma alternativa de código aberto, né, ao CUDA, a gente vai ter o OpenCL, que segue um paradigma semelhante e é mantido por Kronos Group. Mas, por exemplo, o OpenCL também roda em CPU. E também roda, eu acho que em DPU também roda, que é processador digital de sinais. E, além de tudo isso, né, essas soluções de alto nível, a gente vai ter bibliotecas, geralmente em C ou C++, que também permitem a paralelização e por baixo provavelmente utiliza alguma solução dessa. Vai utilizar o PMP, CUDA, algo nesse nível. Então, um exemplo aqui, esse TaskFlow. Acho que aqui ele está mostrando um exemplo de várias tarefas e que você precisa fazer fork e join das tarefas. Né? Nas próprias linguagens também, em C++, você tem umas operações como reduce, que podem ser paralisadas pela implementação da linguagem. Né? Então, assim, isso daqui é basicamente o começo de quando a gente está falando de paralelismo e todas as suas alternativas. Então, quero deixar que isso é um negócio, esse é um ramo bem aberto e o Bend é uma solução para um nicho, que é de GPU e programação que a gente chama de massivamente paralela, né, ou muitos cores, se aproximando ali de CUDA e OpenCL no nível de foco em GPU, mas a nível de implementação, se aproximando mais de Python ou uma linguagem mais de alto nível. Bem, eu acabei de apresentar as ferramentas, mas mais importante que as ferramentas ainda são os algoritmos, porque não adianta nada eu ter uma linguagem, eu ter uma biblioteca, se eu não tenho um algoritmo para implementar a minha solução. E se tratando de computação paralela, a gente tem algumas classes de problemas típicos que a gente sabe que a gente consegue paralelizar e como que a gente consegue paralelizar. Esse daqui é um livro muito famoso na área de programação de paralelismo, né? Principalmente para paralelismo em GPU. Quando a gente fala assim, Massive Parallel, geralmente a gente está associando a GPU, porque são muitos cores, muito paralelismo. E aqui eu vou mostrar alguns padrões, porque vocês podem ver que aqui no livro você tem uma parte só dedicada aos padrões de paralelismo. Porque é isso, a gente basicamente tem muitos padrões. Um é convolução. Convolução é... Não vou entrar no mérito do que é isso, mas se você fez análise de sistemas lineares, você provavelmente já viu convolução. Se trabalhou com IA também, provavelmente já viu convolução. Você aplicar convolução é um padrão de paralelismo e roda muito bem em GPU. Stencil Application. O que é uma Stencil Application? Imagina que eu tenho uma matriz 2D ou 3D e eu tenho que fazer uma operação nela. O LBM que eu trabalho é uma Stencil Application, mas pode envolver comunicações locais ali no stencil. Né? Então, um nó comunica com o vizinho, passa uma informação, recebe uma informação, faz algum processamento com um dado numa matriz 2D, 3D, ND, enfim. Isso é uma Stencil Application. Histograma paralelo. É um histograma e você roda em paralelo, assim, acho que não tem muito que dizer. Reduction. É a mesma estratégia que a gente vê em algoritmos. Eu pegar meu problema, reduzir, tornar em problemas menores, resolver esses problemas menores, e juntando e resolver meu problema como um todo, né? Merge sort, acho que é um clássico. Perfeição. Se não me engano, isso daqui é para máximo. Não vou lembrar. Mergir, né? Eu tenho várias soluções, eu preciso juntar elas. O merge sort também entra. Então, assim, esses são alguns dos padrões. Aqui para baixo vai ter mais, enfim. Não acaba também no livro. Então, cada tipo de problema desse tem as suas características, tem os seus gargalos, tem as suas dificuldades. E já vocês vão entender por que eu tô falando disso e por que isso é importante, né?
Agora sim, finalmente, vamos voltar para o Bend e ler um pouco do Git aqui e desbravar um pouco sobre a linguagem. A parte importante aqui de se dizer é que, ó, Bend is powered by HVM2 Runtime. O que é esse HVM2? É esse repositório aqui, que é desenvolvido pelo mesmo grupo, pelas mesmas pessoas, que implementa esse Interaction Combinator Evaluator. Assim, eu não vou fingir, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Eu comecei a ler o artigo, mas eu não sou tão habituado com paradigma funcional, com cálculo lambda. Esse daqui é muito baseado no cálculo lambda, que é um equivalente da máquina de Turing. E eu, sinceramente, não entendi muito bem. Mas me digam aí se vocês têm interesse em eu pegar isso mais a fundo e desbravar isso com vocês, ler o artigo com vocês e passar. Mas é um monte de matemática aqui, um monte de prova. Isso daqui é uma espécie de assembly, vou colocar dessa maneira, que é gerado lá pelo código em Bend, né? A interface é o Bend e ele vai pegar e gerar isso daqui. Agora vamos para aqui ó, os primeiros exemplos que eles colocam. Ó. Você pode perceber aqui ó, que eles já colocam um exemplo de soma, que é um exemplo muito clássico quando a gente está falando de algoritmo em paralelo. E aqui está a estratégia de reduzir. Ó. Eu agrupo aqui as minhas somas em duas somas, somo isso, depois somos dois, enfim, eu reduzo, depois dou merge desse resultado. E assim eu tenho o meu valor final. Essa é uma estratégia que é muito utilizada se você pegar qualquer sample, você com certeza vai ter uma implementação de soma desse tipo. Já indo para um exemplo mais completo aqui, que eles colocam aqui um exemplo, pelo que eu entendi, para ordenar uma árvore. Não sei se é bem isso, mas dá para ver que tem uma chamada recursiva aqui para ordenar a folha esquerda e a folha direita e rotacionar a árvore. Eu não vou fingir que eu sei o que isso daqui embaixo está fazendo, mas enfim. Isso daqui é um algoritmo que, assim, você pensa um algoritmo de árvore, rotacionar, você não associa a GPU, e de fato não associa mesmo. E é o que eles falam aqui, né? É um algoritmo que você esperaria rodar rápido na GPU. Mas como aqui está uma estratégia de dividir e conquistar, em que você pega o seu problema, divide em pequenos problemas que você consegue paralelizar, e depois você vai juntando os resultados desses problemas para resolver o seu problema maior, você consegue paralelizar isso em GPU e rodar isso rápido em GPU. E para mim, o mais poderoso aqui que o Bend traz, né, é você conseguir representar isso com a linguagem e a linguagem já conseguir paralelizar para você. Isso para mim é a maior força do Bend. Assim, você ter uma representação, uma notação nativa para isso, você conseguir gerar uma árvore e que o Bend vai lá e resolve essa árvore, define como ele vai paralelizar para você e, enfim, é isso. Não precisa de muito esforço. Né? E eles falam aqui, né, que eles conseguem rodar basicamente não são só tensores ou matrizes, né, qualquer sistema concorrente eles conseguem rodar. Nunca trabalhei com Erlang, né, mas, enfim, isso daqui seria um shader clássico, né, se você está trabalhando com OpenGL, para, enfim, colorir ou você fazer uma chamada recursiva para diminuir o seu bloco do shader. Basicamente, eu pego a minha tela, eu vou dividindo ela até chegar num tamanho que, não, esse tamanho que eu quero desenhar. Pelo que eu entendi, é meio mais ou menos isso. E eles mencionam aqui, ó, Long Distance Communication. O que é Long Distance Communication e por que é um problema em GPU? Na GPU, quando você está paralelizando, você tem acesso ali ao que está rodando, digamos assim, perto de você. Você precisa de uma informação que está lá longe, está lá do outro lado da memória, você nem sabe onde está. Ou é muito difícil, ou é muito demorado você pegar essa informação ou esperar isso acontecer, fazer alguma sincronização. É demorado para você fazer isso. Bem demorado. E facinho disso virar o gargalo do programa. Essa comunicação, né, de longa distância é feita por Global Beta Reduction. Enfim, esse cálculo aqui que eles usam. E sincronizado corretamente e eficientemente pelo HVM2 Atomic Linker. Então, eles têm soluções também e a nível de implementação, eu posso dizer que não é trivial de você implementar. E você ter isso de uma maneira automática muito bom. Muito bom mesmo. E só para dar um parênteses aqui para quem é de funcional, né?
Nos exemplos deles, dá para ver claramente que eles são de programação funcional. Até a notação aqui, né, da questão de Lambda, example of a Boolean not function that uses infinitely through composition. Pô, para mim isso daqui é grego. Para mim isso daqui é grego. Mas o poder o poder disso conseguir, enfim, do Bend, né, conseguir representar o programa em paralelo e, pelo que eu entendi, né, você tem uma espécie de árvore que esse cálculo consegue resolver e paralelizar o programa para você. Para mim isso é mágico. Isso vai ajudar bastante. Só que não todo programa paralelo. Agora, vamos voltar para esses padrões aqui que eu tinha comentado com vocês. O que acontece? Por exemplo, convolução e stencil são programas que basicamente tem que processar um dado, ou até mesmo histograma. Então, eu tenho uma entrada, eu tenho uma saída, é um para um, eu paralelizo aquilo. Paralelismo, eu vou precisar no máximo de um lock, não, de um lock, mas um lock local ainda, compartilhamento de memória local. Então, você não divide conquista, né? Você só divide e isso daí já resolveu o problema. Você consegue rodar tudo em paralelo, é muito fácil rodar tudo em paralelo. Agora, o que acontece? Reduction, prefix sum, merge. Outras classes de problemas, você usa essa abordagem de dividir e conquistar. E para mim, onde o Bend vai brilhar é nisso, em facilitar e automatizar isso, né? Esse processo de divisão e conquista dos algoritmos paralelos. Porque não é um negócio trivial. Se você for ver uma implementação de merge sort com GPU, eu posso te adiantar que não é nada simples. Não é nada simples, não é um negócio que você bate o olho e fala, esse aqui é um merge sort. Ou quick sort, enfim, qualquer algoritmo de ordenar. E, assim, teoricamente é simples, né? Em GPU não é nada simples, não é nada trivial. Às vezes você tem que spawnar vários kernels. Você precisa de sincronização de dados entre kernels, às vezes. Enfim, tem estratégias também para como você divide seu problema, porque isso impacta demais no desempenho, demais em como que você divide, qual problema que você vai resolver. Enfim, então a linguagem, né, o Bend, fazer isso para você, pô, maravilha. Uma coisa que eu vou confessar que eu achei bem injusto dele, né, quando eles colocam comparação aqui, eles colocam a comparação com uma thread ou 16 threads e GPU, né? Eu acho que seria mais justo comparar com a implementação em C e C++ também e ver. Talvez eles tenham no paper dele, mas eu acho que seria legal adicionar aqui também, né? Como que um mesmo algoritmo resolvido em linguagem nativa se desempenha. Aqui nesse vídeo eles mostram também a ideia de como funciona o cálculo, mas eu confesso que eu vi esse vídeo, que eles pegam toda a computação e transformam no grafo, e magicamente esse grafo é resolvido por interaction combinators, por essas operações aqui. Assim, para mim continua parecendo mágica, para mim continua sem entender. Eu tenho que pegar ele o artigo e provavelmente estudar bem mais sobre computação funcional para conseguir entender isso. E vale ressaltar também que Bend não é a primeira linguagem de alto nível a rodar em GPU ou utilizando paradigmas de paralelismo, né? Bibliotecas de paralelismo de mais baixo nível. Eu acho que é a primeira, sim, na questão desse cálculo, né? E fazer essa mágica resolver pra gente. Mas com certeza não é a primeira nisso de rodar em baixo nível. Por exemplo, a gente tem o Numba, que é uma biblioteca bem famosa de Python, em que a gente consegue ele usa LLVM para compilar o código aqui para baixo nível e consegue rodar isso e paralelizar isso, né? Ou em GPU ou em CPU. Por exemplo, eu consigo rodar em múltiplas threads, usar SIND, ou mesmo usar CUDA para rodar funções normais de Python, que eu consigo usar NumPy, consigo usar todas não, acho que é um subset, né, de operações do Python. Mas enfim, você tem o Numba, por exemplo. Outro exemplo, se você quer interagir só com CUDA, né, você tem o CuPy, que é uma biblioteca que você basicamente uma interface igual ao NumPy, só que para CUDA e você usa GPU.
Então você consegue fazer soma, você consegue definir kernels aqui customizados. Inclusive é o que a gente usa no nosso solver na empresa. A gente usa o CuPy e é uma ótima biblioteca, assim, não tem muito o que reclamar, facilita bastante a vida. Nossa. Então você tem outras alternativas ao Bend e para outros problemas. Por exemplo, eu acho que não faria sentido eu usar o Bend para LBM. Não vejo nenhum sentido em usar Bend para LBM ou até para uma aplicação stencil. Para qualquer outra aplicação stencil, uma convolução ou soma de matrizes, soma de arrays. Eu acho que bibliotecas tipo Numba e CuPy vão se sair bem melhor, simplesmente porque não tem é um para um, ou é pouco para um, né? O problema não é uma abordagem de dividir e conquistar, é que eu preciso de um grafo para ver como que vai ser minha solução, sincronizar várias partes do meu algoritmo, enfim, não preciso de nada disso. Então, dito tudo isso, eu espero que Bend tenha um grande sucesso para esse nicho de problemas que ele se propõe, que são problemas de dividir e conquistar em GPU, que realmente é bem difícil você programar, é bem difícil você pensar na estrutura, e você ter o Bend ali provavelmente vai facilitar bastante a nível de implementação. Além disso, eu espero que essas primitivas que eles estão implementando sirvam para incentivar outras linguagens a implementar primitivas semelhantes, em que eu consiga dizer, na minha linguagem, como ter operações nela que eu consigo paralelizar meu programa nativamente. Então, por exemplo, fork, ponto de sincronizações, semelhante ao que o Bend faz, só que em outras linguagens ou outras bibliotecas, né? Em C++, Rust, Python, nas linguagens que forem, para outras linguagens conseguirem ter acesso a isso também. Porque vai facilitar muito a vida nossa. Muito mesmo. Muito mesmo. Vai diminuir bastante os bugs se a gente não precisar ficar pensando como a memória e as sincronizações lá embaixo estão funcionando. E queria parabenizar aqui também a toda a equipe do Bend. Sim, puta desenvolvimento. Então, de parabéns. Uma ótima linguagem brasileira. Espero que faça tanto sucesso quanto o Lua aí no futuro. E espero algum dia poder conversar com vocês aí, se estiverem à disposição. Então é isso. Não esqueça de se inscrever, curtir e seguir nas redes. Um abraço aí. Até mais.